Estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade ao estudo dessa maravilhosa lição. Princípios relativos ao matrimônio, é a quinta lição desse trimestre e vamos falar na segunda-feira, segundo tópico, sobre deixar e se separar. Portanto, a pergunta A traz o seguinte: que princípio divino foi escrito para um casamento feliz? Gênesis 2, versículo 24. Palavras do próprio Deus. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, o princípio divino é o jovem e a esposa casarem-se, sair e fazer a sua vida separado. Diz a pena inspirada a fé pela qual eu vivo, página 252. Ao redor de cada família há um círculo sagrado que deve ser mantido intacto. Nenhuma outra pessoa tem o direito de invadir esses limites. Nem o marido, nem a esposa deve permitir que outra pessoa compartilhe das confidências que pertencem exclusivamente a eles. Que cada um conceda amor ao invés de exigi-lo. Cultivem o que há de mais nobre um no outro e sejam rápidos em reconhecer as boas qualidades do outro. Então, aqui numa pequena texto vem trazendo algumas recomendações. Primeiro, o texto bíblico diz que deixará o varão seu pai e sua mãe e vai agora com sua mulher tornar-se uma só carne e fazer a sua família. E depois, já que ele agora é uma família, ele e sua esposa, então manter os limites dentro do casamento. Não sair falando o que se passa ou deixa de passar no casamento, não fazer reclamação para fora. O esposo, quando reclama da esposa para os pais, causa uma separação entre o sogro e a sogra, da esposa. E vice-versa, se a esposa vai falar do esposo para os pais, depois vai causar ali um mal-estar nos pais. É muito fácil um pai perdoar um filho, mas perdoar a nora é mais complicado, e vice-versa, perdoar o genro. Então, todos os parâmetros, as coisas que acontecem dentro do casamento, resolva dentro do casamento. Agora, concernente às coisas boas, qualidades, isso sim, isso deve ser reconhecido e não só. Você pode chegar para o seu pai, para sua mãe e comentar: epa, meu marido é assim, a minha esposa é assado. E esses comentários vão valorizar o relacionamento que deve existir entre sogra e sogro. Então é importante fazer esse trabalho, mas o importante de tudo é vocês manterem o casamento fechado. A confidência deve ser exclusiva dentro do casamento. Isso é muito importante. Pergunta B. Como duas pessoas diferentes podem viver em plena harmonia? Portanto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, o versículo 27 e 28, traz o seguinte: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então é natural, o ser humano não é igual, por mais que até gêmeos que nascem juntos, que têm o mesmo temperamento, que foram criados ali dentro do mesmo sistema, temperamento não, foram criados dentro do mesmo sistema, tem temperamentos e maneira diferente de ser. Que dirá você tentar encontrar alguém igual a você? Impossível. Então as pessoas vão ser diferentes. Mas como é que vão conseguir conviver junto? O casamento ele funciona muito bem quando é um triângulo amoroso. Esse triângulo amoroso é o marido, a esposa e Jesus. Quando Jesus é convidado para um casamento, tudo acontece bem. E é isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo. Cristo em vós. Cristo dentro do coração do casal. Quando Jesus está presente, ele tira as coisas ruins que há no coração e aflora as coisas boas. E isso faz com que as pessoas mudam muito o comportamento que é ruim. O casal, quando casa-se, quando ele se junta, por mais que ele namora 2, 3 anos ou até mais tempo, ele vai perceber muitos defeitos que o outro tinha e não sabia. E é nesse momento que Cristo tem que estar presente, que é onde vai haver longanimidade, vai haver ali paciência, vai haver alguns requisitos para conseguir tolerar
conversar e chegar ali a mudanças necessárias e ajustes necessários para o casamento ser feliz. Então é muito importante Jesus estar presente dentro do casamento. Vamos ler o texto inspirado de O Lar Adventista, página 120. Se a vontade de Deus se cumprir, marido e esposa respeitarão um ao outro e cultivarão amor e confiança. Qualquer coisa que possa prejudicar a paz e a unidade da família deve ser firmemente reprimida, e a bondade e o amor devem ser valorizados. Vou ler novamente. Qualquer coisa que possa prejudicar a paz e a unidade da família deve ser firmemente reprimida. Já ao contrário, a bondade e o amor devem ser valorizados. Aquele que manifesta espírito de ternura, tolerância e amor descobrirá que o mesmo Espírito se refletirá sobre ele. Onde o Espírito de Deus reina, não haverá conversa sobre incompatibilidades na relação do casamento. Se Cristo, a esperança da glória, realmente está formado no interior, haverá união e amor no lar. O Cristo que habita no coração da esposa estará em harmonia com o Cristo que vive no coração do esposo. Ambos lutarão juntos pelas mansões que Jesus foi preparar para aqueles que o amam. Irmãos, é muito importante a unidade de cada um individual com Cristo. É muito importante. Essa unidade com Cristo, essa união que cada um vai ter com Cristo é que vai fazer com que as coisas correm bem. E é muito importante não permitir o inimigo trazer aquela ideia da incompatibilidade. Isso não existe. Se Deus permitiu, se vocês oraram, se vocês namoraram, se vocês casaram, Deus permitiu a união de vocês e vocês agora têm a bênção dessa união. Qualquer coisa fora disso é ideia do inimigo, então não permita isso. Inclusivamente, se você levar, que já falamos no tópico anterior, se você levar a familiares ou amigos reclamação do cônjuge, vai começar a existir essa ideia de incompatibilidade. Mas mantenha fechado no seu casamento, orem junto, orem separado, junta-se com Cristo e o amor tem que reinar. A tolerância, como ele dizendo, a ternura, a tolerância e o amor vai fazer com que tudo se resolva. Então é muito importante esses aspectos. Pergunta C. Quais são alguns princípios adicionais fornecidos para edificar o relacionamento familiar? Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, 33, ele traz o seguinte: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então aqui nós vemos que a necessidade da mulher ser amada. É importante, ela tem que sentir acarinhada, tem que sentir amada, tem que sentir que o marido tem ela como um tudo na vida. Por outro lado, a mulher tem que ter o respeito devido sobre o marido, reverenciar o marido, e esse conjunto vai ser importante para que as coisas funcionem. Lembrar que, apesar de ser uma união onde são parceiros na vida, tem que lembrar que o marido está ali para liderar a casa e, dentro de um acordo mútuo, fazer com que as coisas funcionem. Vamos ver o que fala a Pena Inspirada, A Ciência do Bom Viver, página 361. Que cada um conceda amor ao invés de exigir. Cultive o que há de mais nobre um no outro e sejam rápidos em reconhecer as boas qualidades do outro. A consciência de ser apreciado é um estímulo e uma satisfação maravilhosos. Simpatia e respeito encorajam a busca pela excelência e o próprio amor aumenta à medida que estimula objetivos mais nobres. Façam de Cristo o primeiro, o último e o melhor em tudo. À medida que o amor por ele se torna mais profundo e forte, o amor mútuo será purificado e também será fortalecido. Então, o amor não deve ser exigido. Não adianta o esposo ou a esposa, você não faz isso, você não faz aquilo. Não é assim que funciona. Eu acho que se você quer uma coisa, faça aquilo. Doe-se daquilo. E automaticamente você vai estar cultivando um terreno fértil para poder de lá sair também algo que você cultivou. Você semeou e agora você vai receber aquilo também. E depois, reconheça sempre as qualidades, conversa sobre as coisas boas. Se houver alguma coisa menos boa,
não tolere. Senta e conversa calmamente, explica. Às vezes são coisas que o marido não sabia. Então é importante isso. Então a simpatia e o respeito vai fazer com que isso faça com que são ingredientes necessários para que o amor possa realmente ser ali nutrido. Uma pequena história que eu ouvi, ainda foi na quarta-feira, um casal de velhinhos, estavam bem velhinhos já, e um deles estava já morrendo, acho que era o marido, estava ali mesmo na beira da morte, estava assim, já bem, notava-se que a sua saúde estava mesmo no finzinho, e eles foram comer, e ao comer o marido vira para a esposa e fala: querida, eles a vida inteira passaram, ele comia o miolo e a esposa comia a casca. Ele comia o miolo e a esposa comia a casca. E nessa situação, nesse pequeno almoço, ou café da manhã, como diz no Brasil, ele vira-se para ela e fala assim: querida, você me deixa comer hoje a casca? E ela assim: mas é claro que eu deixo, mas você não gosta do miolo? Ele falou: não, eu gosto da casca. Mas como assim, querido? Eu gosto da casca. Mas eu não gosto da casca, eu gosto do miolo. Ou seja, eles passaram a vida inteira fazendo uma coisa pelo outro, que é bonito, não deixa de ser interessante, né? Não deixa de ser assim interessante achar essa situação, mas a falta de comunicação fez com que os dois fizessem a vida inteira um sacrifício pelo outro desnecessário. Se eles tivessem falado sobre o assunto, quem sabe tinham trocado, ele passava a vida a comer a casca que ele gosta e ela comeu o miolo que gostava e não conversaram. Então é muito importante no relacionamento o diálogo. O diálogo é algo fundamental. Se tem alguma coisa que perturba você, esposa, chega a uma altura com seu marido, converse com ele, num clima tranquilo, razoável, explique para ele que você não gosta. E se o marido tem alguma coisa que a esposa não gosta, faz o mesmo. Senta, conversa, explica com todo jeitinho, com carinho. E às vezes ele pode olhar para ele e falar: mas querido, eu nunca pensei nisso. Não, não tem problema, eu vou mudar. Ou então podemos ajustar assim ou assado. Então é muito importante o diálogo. E outra recomendação que eu deixo: não deixem de fazer as orações particulares de vocês ao levantar e ao dormir. É muito importante o casal ajoelhar na borda da cama, fazer a sua devoção a Deus. Faça isso. E segunda coisa é o culto. Não deixem de fazer o culto. Isso é o altar da família. O altar da família é um pilar para manter o inimigo longe da sua casa, do seu lar. Façam isso, coloquem na prática. Se não fizeram até agora, coloquem na prática, levem a sério essa recomendação. Deus deixou através da pena inspirada, porque sabia que era importante. Por outro lado, o inimigo tenta colocar muitas coisas para isso não acontecer, principalmente ao fim do dia. Chega, o casal se descontrai, está ali no sofá, às vezes assistindo alguma coisa eletrônica. O tempo passa, depois fica tarde, olham um para o outro, vão dormir. Não façam isso. Façam o culto, não interessa que hora seja, pega o hábito de fazer o culto, reúna a família se você já tem filhos, principalmente a família que tem filhos pequenos. Vocês não têm noção do que o culto é para o caráter dessas crianças, para o Espírito Santo trabalhar no coraçãozinho dessas crianças para elas tornar-se adolescentes que têm o temor de Deus. Então, levem a sério e olha, façam o possível e o impossível para o inimigo não entrar no lar. Santifiquem-se separadamente, santifiquem os dois juntos, porque quando Jesus está num lar, ele não se desfaz. Ele não se desfaz. Portanto, que Deus nos abençoe, nos dê sua graça, nos ajude para que realmente o que Deus ajuntou, o inimigo não separe e muito menos o homem. Que possa ser o nosso lema e que todos os casais possam levar isso bem a sério, para que logo possamos estar todos reunidos para a volta do nosso amado Salvador Jesus. Meu sincero desejo e oração.